Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro semanal, a semana 6 do PET 3. O que nós vamos estudar, queridos alunos? Bom, nós vamos falar sobre alguns aspectos da criminalidade no Brasil. Como nós vimos nas semanas anteriores do PET, a explicação sobre as causas da cidadania não são simples, tá? Certo? Os meios de comunicação, em sua maioria, referem-se à população local de uma determinada região das sociedades brasileiras, tá? Como perigosas, bandidas e sem escrúpulos. Interessada em compreender as pesquisas e as causas da violência urbana, uma antropóloga brasileira, Alba Zaluar, iniciou seus estudos e pesquisas sobre comunidades. Principalmente, ela estudou a comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em seu livro A Máquina e a Revolta, a antropóloga Alba Azaluar, ela tenta desnaturalizar a ideia do senso comum, de que a pobreza e a violência estariam diretamente relacionadas. E essa relação direta possui a seguinte lógica: as pessoas são violentas porque são pobres. São pobres porque não têm acesso à educação, não têm educação, eles não sabem votar nem exigir seus direitos. E nesse círculo vicioso, a criminalidade ela aparece como uma consequência automática da pobreza. Se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos e todos os criminosos seriam pobres. Isso está longe de ser verdade, como comprova a existência de crimes do colarinho branco cometidos por cidadãos de bem das classes médias e altas, tá? A grande maioria dos moradores de lugares violentos e segregados, demonstram as pesquisas, são trabalhadores honestos que repudiam a criminalidade e cujas as aspirações são bastante semelhantes às da classe média: ter uma casa confortável, oferecer uma boa educação aos filhos, ver a família progredir por meio do trabalho honesto. Se a explicação da violência não está na pobreza, onde está? Há sociedades muito mais pobres, como a indiana, em que os índices de criminalidade são baixíssimos, se comparados com países ricos como os Estados Unidos. A desigualdade, não a pobreza, tende a resultar em violência no contexto da sociedade do consumo. No Brasil, o acesso ao consumo aumentou significativamente nas últimas décadas, mas está longe de incluir a todos. E mais, os pobres seguem tendo seus direitos civis relativos às liberdades de possuir bens, ir e vir, não ser presos injustamente, não ser assassinados, muitas vezes desrespeitados. Como vimos, o seu acesso aos equipamentos urbanos e serviços públicos de lazer, saúde e educação, por exemplo, também é menor se comparado ao das classes médias e altas. Daí muita gente dizer que no Brasil, alguns são mais cidadãos que outros. A Alba Zaluar sugere que muitos jovens, eles optam por fazer parte de redes criminosas. Por quê? Porque elas podem lhe oferecer prestígio e poder. Um poder que se baseia, sobretudo, numa cultura da masculinidade, uma maneira de ser que opera de acordo com a lógica da guerra, um ideal que busca reconhecimento por meio da imposição do medo. Essa rede aspira a um estilo de vida em que ganham destaque bens de consumo cujo acesso dificilmente poderia ser alcançado por esses jovens e seus familiares por meio do trabalho. Assim como os jovens das camadas médias e das elites, jovens pobres desejam consumir o tênis de marca, a calça da moda, o celular mais moderno, ou seja, bens associados a alto prestígio e status que são veiculados diretamente pelos meios de comunicação de massa. Mas, como constatamos, cada vez mais, junto com o prestígio e o poder garantidos pelos lucros do tráfico de drogas, vem o quê? A morte precoce e a violência. Tá? É aquilo que eu já disse em sala de aula. Muitas vezes, tem determinados grupos sociais, determinadas populações que têm os seus direitos humanos violados, direito ao acesso a acessos básicos, como saúde, educação, não tem uma infraestrutura adequada, e é onde, muitas vezes, não resta outra saída do que seguir algum caminho que lhe seja mais favorável, que lhe ofereça prestígio, que lhe ofereça poder. Um caminho, muitas vezes, do crime, tá? E, junto com o prestígio e o poder garantidos pelo lucro do tráfico de drogas, vem muitas vezes a morte precoce e a morte violenta.
Albas Aluar nos lembra ainda que a chance de morrer precocemente não é exclusiva dos jovens que aderem ao crime organizado. Todos que moram em zonas dominadas pela lógica de guerra, do tráfico, estão igualmente expostos à chance de morrer de forma violenta e arbitrária. As pesquisas mostram que nas regiões metropolitanas, a maioria das mortes violentas vitimam rapazes, jovens, negros e pardos. O fato de a maioria de presos serem jovens, pobres, negros e desocupados também se deve à existência de um roteiro típico seguido pela polícia, que associa de antemão a pobreza e juventude preta e parda à criminalidade. Lembra da teoria dos rótulos que nós vimos nas semanas passadas? Pois bem, aí está. A emergência das milícias é outro aspecto marcante da criminalidade no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. O que são as milícias? As milícias são organizações paramilitares, ou seja, que não fazem parte oficialmente das Forças Armadas Nacionais, são grupos de cidadãos armados que atuam ilegalmente de forma organizada. E elas atuam em favelas e comunidades do Rio de Janeiro, sob o pretexto de combate ao tráfico. Nelas, policiais e ex-policiais organizam-se em grupos armados e cobram uma taxa da população em troca de proteção. De maneira geral, após a expulsão violenta dos traficantes, esses grupos se instalam na área dominada, passando a cobrar dos moradores pela manutenção da ordem segundo as suas regras e pelo fornecimento de serviços como a TV a gato, água, gás e até mesmo aluguel de moradias e comércios. Algumas análises apontam que as milícias, apesar de ilegais, são o próprio Estado, já que são compostas por agentes da lei e têm representantes e aliados entre políticos e juízes. Essa situação deixa os moradores das comunidades altamente vulneráveis aos abusos de poder da milícia. Se elas são parte da polícia, a quem os moradores podem recorrer em sua defesa? Eis a questão, pessoal. As pessoas ricas e poderosas também cometem crimes cujas consequências podem ser muito mais abrangentes e prejudiciais do que os crimes cometidos pelas classes populares. O termo crime de colarinho branco faz referência às golas das camisas sociais brancas, geralmente utilizadas por empresários e políticos. Esse tipo de crime envolve, por exemplo, a sonegação de impostos, que não se pagam, quando não se pagam os impostos, a evasão de divisas, quando o dinheiro dos impostos é mandado para contas no exterior, o enriquecimento ilícito, quando o dinheiro público é apropriado por pessoas particulares, e a amplitude dos crimes de colarinho branco é mais difícil de ser avaliada, pois não aparece nas estatísticas oficiais. Os custos desses tipos de crimes são enormes para a sociedade. O dinheiro dos impostos desviados, por exemplo, poderia equipar bairros periféricos ou melhorar as condições de saúde e educação públicas. O que mais, pessoal? Ainda o crime cometido por grandes corporações internacionais, que são grandes empresas e marcas mundiais. Isso ocorre, pessoal. O poder de influência cada vez maior das grandes corporações, bem como seu alcance global, significa que nossas vidas são influenciadas diretamente por elas. São elas que mineram as nossas terras à procura de ferro e ouro e que produzem nossos carros, telefones celulares e as marcas famosas de refrigerantes e remédios que consumimos. O crime não pode ser entendido apenas como cometimento por uma pessoa contra outra. As corporações também podem cometer atos criminosos que afetam toda uma sociedade. Em sociedades capitalistas, onde as empresas competem selvagemente entre si, elas possuem um forte potencial criminoso, ou seja, elas consideram agir ou se omitir criminosamente na busca por se dar bem em relação às corporações concorrentes. Dessa forma, passam a considerar os danos que podem causar a toda uma sociedade como um simples cálculo de risco financeiro. Se os danos, independentemente de quais forem,
forem menores que os lucros, não há problemas para essas empresas. Desastres ambientais, como os recentes rompimentos de barragens de rejeitos da mineração, ocorridos em Mariana e Brumadinho, são um bom exemplo deste modo irresponsável de agir e se omitir das grandes corporações. Os danos ambientais podem ser somados às condições precárias e perigosas de trabalho para seus empregados, a burlagem e manipulação das leis do Estado, a sonegação de impostos e a omissão de informações sobre a presença de substâncias nocivas à saúde humana e seus produtos, como é o caso dos agrotóxicos e transgênicos. É mais difícil perceber esse tipo de crime, pois em crimes banais, como o assalto, a proximidade física entre as pessoas é maior. No caso do crime corporativo, as distâncias no tempo e no espaço entre as pessoas que fazem as decisões criminosas e as vítimas são maiores. Muitas vezes as vítimas de crimes corporativos têm dificuldade de entender que foram vitimizadas ou podem não saber como buscar a reparação para o crime. Também é mais difícil saber quem culpar quando as decisões prejudiciais são tomadas por grupos de executivos e acionistas do que por indivíduos isolados. Por isso, a violência dos crimes corporativos é menos visível, mas tem geralmente impactos mais graves sobre toda uma população ou até mesmo sobre o planeta Terra. Vamos aos nossos exercícios, queridos alunos. Vamos lá? Exercício número 1. Embora o Brasil não viva uma situação de guerra civil ou de atentados terroristas, a violência tem sido um dos temas mais frequentes no noticiário nacional. Uma preocupação política e um tormento para o cidadão comum, independentemente de sua classe social e de seu nível de instrução, de sua religião ou de sua inclinação política. Vive-se atualmente um clima de medo e insegurança generalizado. Essa sensação é confirmada pelas estatísticas que revelam o aumento crescente da criminalidade e, ao lado dela, da mortalidade por violência em nosso país, sendo o jovem a vítima preferencial. Assinale a alternativa que apresenta as causas estruturais da violência nas áreas urbanas. Qual é a alternativa que mais se identifica com as estatísticas que são apresentadas no topo, no enunciado da questão? Tá? Alternativa D, que fala justamente sobre a exclusão social que é provocada pelo desemprego estrutural, pela ausência de perspectivas e que fornece a base social para a criminalidade urbana. Ou seja, como o próprio texto diz, eu já venho dizendo em sala de aula, não é o fato de ser pobre que implica que o indivíduo será criminoso. Não. Existe uma série de fatores, como a exclusão social, o desemprego, muitas vezes, a falta de vagas, tá? A falta de vagas, a falta de acesso para esses indivíduos ingressarem, de repente, no mercado de trabalho. O que mais? A ausência de perspectivas, certo? Ou seja, justamente existe um conjunto de fatores, a ausência de efetivação de direitos humanos, como básicos, como educação, saúde, ou seja, existe uma série de fatores que muitas vezes acaba colaborando para que o indivíduo ele realmente siga o caminho da criminalidade, tá? Portanto, a alternativa correta, que seriam as causas estruturais da violência nas áreas urbanas, é a alternativa D. Exercício número 2. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. O mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais, fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras, um fator estratégico de permanente disputa entre as nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Sobre a violência e a criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Sobre a violência e a criminalidade. Bom, o que nós podemos dizer sobre isso?
que as desigualdades e assimetrias nas relações sociais e a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil, tá? A falta de oportunidades, a falta de efetivação de direitos humanos, a discriminação, o racismo que é estrutural, são fatores que colaboram para o aumento da criminalidade no nosso país. Exercício número 3. Há uma charge, né, um desenho que diz: olha, mãe, um bandido, olha, mãe, um polícia, né? E justamente é uma criança que está com a sua mãe e olha e fala: mãe, um bandido, mãe, a polícia. Daí a criança vira para a mãe e fala: e agora, mãe, quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? E justamente essa charge, ela remete a uma determinada percepção que existe nos dias atuais entre os estratos da população brasileira a respeito da questão da segurança pública. E com base na charge, nós podemos afirmar que, em situações de exceção, em situações de uma criminalidade exacerbada, né, acaba surgindo na população um descrédito em relação às instituições de proteção de cidadania. Ou seja, diante de uma extrema violência, uma situação de calamidade, a população muitas vezes se vê desprotegida e não acredita mais em instituições que, por exemplo, deveriam protegê-la, como a polícia. Tá joia? Bom, estamos finalizando o nosso encontro e qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá? Essa gravação vai ficar disponibilizada no meu canal no YouTube e também no Google Sala de Aula. Um grande abraço, queridos alunos.